Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 3 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia. Facilitar o acesso de pessoas com deficiência a ações do governo. Mais de 2.600.000 já fazem parte do cadastro Inclusão. Cleide Lopes. Pela plataforma, é possível emitir o certificado da pessoa com deficiência, documento que facilita o acesso dessa população a mais de 30 políticas públicas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Produção da indústria tem crescimento em março. E tem segundo mês de alta, Graziela Mendonça. O resultado positivo da indústria em março foi puxado principalmente pelo setor de veículos, que teve crescimento de quase 7%. 3 das 4 grandes categorias econômicas tiveram alta. Abril tem o menor número de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Estamos no Maio Laranja, dedicado ao combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E vamos falar sobre as ações do governo em uma entrevista ao vivo com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Estamos no Maio Laranja, mês de combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Além de fazer uma campanha sobre o tema, o governo federal vai anunciar novas medidas de combate a esses crimes. Para dar todos os detalhes, conversamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra. Boa noite, Gabriela, boa noite, Nazi, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Ministra, quais são os dados mais recentes que o Ministério dispõe sobre as violações contra crianças e adolescentes? Esse índice ainda é considerado muito alto? Esse ano de 2022, nos primeiros 4 meses, nós já temos cerca de 2.800 denúncias, né, que chegaram até o Disque 100, que é o nosso canal de denúncia da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Então, houve um crescimento se a gente comparar com os anos de 2020 e 2021. Em 2020, foram 1.400 denúncias no primeiro 4 meses. 2021, 2.600. E agora nós já estamos em 2.800. Mas é preciso, eu aproveito aqui também para esclarecer, é preciso que a gente se recorde que nós tivemos uma pandemia. As crianças estavam dentro de casa. 90% dos abusadores estão dentro de casa, ao lado dessa criança. Essas crianças estavam fora da escola. E qual a importância de eu fazer esse esclarecimento? Quem denuncia são os educadores e os profissionais da saúde. Então, infelizmente, quando a criança ficou fora da escola, também a gente recebeu menos denúncia. A gente começou a expandir os canais de denúncia preocupados com isso. O que aconteceu? Nunca se ouviu tanto falar no Disque 100 como agora. As denúncias começaram a chegar. Nós queremos, de verdade, superar um desafio chamado subnotificação. Quanto mais denunciar, a gente vai ter um perfil desse agressor, o perfil dessa criança, onde essa criança está, qual a atenção que a gente precisa ter na construção de uma política pública. Então, eu aproveito aqui que estou falando com todo o Brasil para incentivar que a sociedade fique atenta aos sinais e que denuncie. Agora, a senhora falou do Disque 100, que é um canal bastante conhecido, mas também tem um aplicativo, não é isso, ministra? De que forma as pessoas podem denunciar? O Disque 100, ele funciona 24 horas por dia, em todo o território nacional, e ele funciona por meio do aplicativo do WhatsApp, pelo Telegram. E o que é importante que todos saibam, que o anonimato é garantido, primeiro de tudo. Então, qualquer pessoa pode denunciar. Segundo, quem vai atender essa pessoa do outro lado não é um computador. É um atendente que passa por uma capacitação periódica e vai poder dar toda a assistência e uma escuta humanizada e qualificada. Por meio do WhatsApp, você pode mandar fotos, você pode mandar áudios e nós iremos agir imediatamente. O encaminhamento é dado para o Conselho Tutelar mais próximo, para o Ministério Público, enfim, dependendo da urgência. Mas
eu preciso também aproveitar a oportunidade para dizer, se você está presenciando uma situação de violência contra a criança, você vai chamar a polícia, você vai ligar 190. Se você tomou conhecimento que aquela criança está passando por uma situação de violência, tem sido abusada, ou se você tem uma mera suspeita e você precisa de ajuda, você vai ligar para o Disque 100. E o aplicativo seria o SABE, não é isso? Nós temos um aplicativo chamado SABE, S-A-B-E. Ele é voltado para que a própria criança denuncie. De uma forma lúdica, a criança vai conseguir expor, né, uma situação que ela esteja vivenciando e vai poder denunciar. Por que nós lançamos o aplicativo SABE? Porque mais de 50% das denúncias são formuladas por adultos. A criança tem dificuldade, talvez pelo medo, né? Nós sabemos sim que há um mito de que a criança mente, que ela inventa, só que eu preciso também deixar claro aqui que só 8% dos casos são inverídicos. Então, pais, acreditem nos seus filhos. Agora, o aplicativo, ministra, SAB? SABE. SABE, tá certo. Ministra, neste Maio Laranja, o governo deve anunciar programas e também projetos sobre o tema. A gente queria detalhar aqui um pouquinho deles, como o Protege Brasil. Ele vai unificar as principais ações do governo? Sim, é um programa que ele vai funcionar como uma espécie de um grande guarda-chuva. Dentro dele nós teremos as políticas de equipagem, fortalecimento dos conselhos tutelares. Nós vamos ter o sistema socioeducativo dentro também do Protege Brasil. A Escola Nacional dos Direitos da Criança. É muito importante dizer que essa escola ela tem uma função muito importante no desenvolvimento e na aplicação da política pública, que é capacitar os atores da rede de proteção da criança. Nós estamos indo para todo o Brasil capacitar os conselhos tutelares, o sistema de justiça está do nosso lado. Nós queremos que todos estejam unidos, porque a gente acredita que é com a união de esforços e com a capacitação de todos lá na ponta que a gente vai conseguir superar esse desafio. E, infelizmente, a gente sabe que o nosso Brasil é visto lá fora como um dos países com maior índice de violência contra as nossas crianças. Agora, ministra, outra novidade é o lançamento do Observatório Nacional da Criança e do Adolescente. Explica um pouquinho como é que vai funcionar. Vai funcionar como uma plataforma, reunindo os principais dados. Por meio dessa plataforma, a gente vai poder construir políticas públicas efetivas, porque a gente vai ter o perfil do agressor, o perfil dessa vítima, produção acadêmica, que também é muito importante, e de uma forma inédita, a gente está aperfeiçoando essa colação de dados para que a gente possa construir política pública que realmente tenha efetividade lá na ponta. Ministra, haverá também o lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, que conta aí com a participação de vários ministérios, né? Quais são as propostas desse documento? É unificar? Unificar, e eu gostaria de citar uma das principais iniciativas que vai ser o Centro Integrado para a Atenção à Criança. O que é esse Centro Integrado? Para quem conhece a Casa da Mulher Brasileira, vai ser como se fosse a Casa da Mulher Brasileira, mas para atender as crianças. No mesmo espaço, a gente vai ter o sistema de justiça, de saúde, assistência social, para acolher essa criança que chega em situação de violência. E o principal objetivo desse centro integrado é evitar e combater a violência institucional. E o que é isso, a violência institucional em relação às nossas crianças? É a revitimização. Os estudos apontam que quando a criança vai fazer uma denúncia ou relatar o que aconteceu com ela, quando ela sofreu um abuso, ou se ela está sendo vítima de uma exploração sexual, ela narra no mínimo 7 vezes a mesma situação. Ela se revitimiza por 7 vezes. Nós temos uma lei hoje que foi aprovada, que é da escuta protegida. O governo federal está implementando a lei da escuta protegida. A gente quer pôr um fim à violência institucional em relação às nossas crianças. E por que institucional? Porque, infelizmente, é o Estado que comete esse tipo de violência, fazendo com que a criança narre, no mínimo, por 7 vezes o que aconteceu com ela. A ideia, então, agora é que o que o governo pretende é que a abordagem seja padronizada e menos invasiva, é isso mesmo? Exatamente. De que forma isso será feito? Com o sistema de justiça, com os conselhos tutelares, com a assistência social, todos. A criança vai ser ouvida uma única vez. Ministra, muitos crimes são cometidos contra crianças e adolescentes por meio da internet. Qual a estratégia de enfrentamento nesses casos? Nós temos um programa chamado Reconnect, que ele faz parte da Secretaria Nacional da Família. Muitos municípios já aderiram a esse programa. O objetivo é alertar os pais, a sociedade, sobre o quão pode ser nocivo o ambiente da internet, né, da tecnologia. Mas eu quero dizer também que nós temos uma atuação internacional. Pela primeira vez, o Brasil faz parte de um comitê internacional desde 2019,
que a gente começou a fazer parte e por que a gente se adiantou. Nós estaremos lá agora no segundo semestre, nós estaremos lá na Europa para falar que o Brasil vai ser o protagonista para extinguir a violência contra as nossas crianças. Eu estou falando da violência sexual. E por que a gente está tomando essa iniciativa? Porque, infelizmente, o Brasil é um dos maiores exportadores de pornografia infantil. E isso nunca foi enfrentado, isso nunca foi combatido. Então, nós estamos indo para o plano internacional, estamos unindo esforços para combater isso lá fora também. Agora, ministra, uma das entregas previstas também é o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente em Braille. Qual a importância disso? Olha, felizmente, esse governo é um governo inclusivo. Eu digo que toda a esplanada do Ministério recebe a orientação de construir políticas públicas inclusivas. E não poderia ser diferente quando a gente fala das nossas crianças com baixa ou sem nenhuma visão. Então, no dia 18 de maio, a gente vai ter essa feliz oportunidade de lançar o Estatuto da Criança e Adolescente em Braille. Agora, ministra, durante o mês do Maio Laranja também vai ser lembrado aí com várias campanhas em redes sociais, né? Que mensagens? Qual a mensagem principal que o governo quer levar? Nós vamos sensibilizar a sociedade para que a sociedade fique atenta aos sinais de violência em relação às nossas crianças. Eu estou falando da família, eu estou falando dos profissionais da saúde, dos educadores. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer aos familiares: fiquem atentos aos sinais. A criança que está sendo abusada, ela fica mais reclusa, ou ela passa a ter pesadelos constantes, ela passa a ter reações emocionais súbitas que ela não tinha e passou a ter. Observe se o seu filho está evitando ficar sozinho com um determinado adulto. Não deixe o seu filho também sozinho com adulto. São vários sinais que a família pode adotar e pode perceber. Mas confie quando seu filho relatar algum tipo de abuso. Não recrimine, não faça qualquer tipo de expressão que você esteja duvidando dele. Porque isso vai fazer com que ele se distancie de você e nunca mais ele se sinta seguro para denunciar. E eu preciso dizer que o lar hoje é o ambiente mais nocivo para as nossas crianças, já que 90% dos abusos acontecem dentro do ambiente doméstico e 30% são cometidos pelos próprios pais. Isso que eu ia perguntar agora. A maioria dos abusos são cometidos dentro de casa, o que é algo bastante alarmante. Isso dificulta a denúncia? Isso dificulta a punição? Dificulta, sim. Primeiro porque a gente tem um ambiente doméstico em que, quando é o caso do padrasto, que a mulher precisa acreditar no relato do seu próprio filho. E é por isso que a gente diz que a escola é o grande porto seguro dessa criança. Porque o educador hoje, e nós estamos trabalhando isso em parceria com o Ministério da Educação e com o Ministério da Justiça, a gente está capacitando os educadores para cada vez mais fique atento. E é ele que denuncia, é ele que observa o sinal. Às vezes, a criança confia mais no professor, na tia e no tio, do que nos próprios pais. Tem também a própria dependência financeira, né, da mãe em relação a esse padrasto, por exemplo. Infelizmente. Então, é por isso que o nosso Ministério trabalha de forma transversal. Então, por exemplo, a Secretaria da Família, quando está levando autonomia econômica para aquela mulher, ela está pensando também em proteger essa criança. Né? Então, a gente pensa na mulher, pensa na criança. A mulher sai daquele ciclo da violência, quando ela está sofrendo a violência doméstica, mas também ela protege o seu filho. Quase sempre, quando o agressor começa a espancar a sua mulher, depois ele passa também a espancar seu próprio filho, porque sabe o quanto dói numa mãe ver seu filho sendo vítima de uma violência. Agora, ministra, uma denúncia, ela pode ser feita mesmo quando não houver uma plena certeza do abuso? Exatamente, isso é muito importante. Às vezes a mãe tem uma suspeita, porque ela foi dar um banho no seu filho e ela percebeu algo estranho. Ela tem dúvida de um comportamento do seu companheiro, ou de um irmão, ou do tio, enfim. E ela quer receber uma orientação para saber se eu flagrar, ou se eu tomar conhecimento, como que eu devo proceder. Então, é muito importante. Teve dúvida? Não hesite. Ligue e Disque 100. Agora, ministra, vamos falar um pouquinho dos investimentos que já foram feitos pelo governo para combater a violência de crianças e adolescentes. Olha, só nos últimos 3 anos nós investimos cerca de 300 milhões de reais em política de proteção às crianças. Óbvio que nós queremos mais. Né? E para isso, felizmente, nós contamos com a parceria do Congresso Nacional. Eu preciso reconhecer aqui que o Parlamento tem sido nosso principal parceiro
Então, nós temos uma frente atuante, nós temos parlamentares que nos procuram regularmente para colocar investimento em conselhos tutelares, enfim. E a gente acredita que é com essa parceria que a gente vai conseguir avançar. Investimos 300 milhões de reais, mas gostaríamos de ter investido muito mais. Ministra, vamos só reforçar e relembrar aqui como funciona o Disque 100? É preciso se identificar? Funciona 24 horas por dia? Como é que é? O Disque 100 funciona de forma, se você não quiser se identificar, o anonimato é garantido por lei, é muito importante assegurar isso. Hoje, ele funciona por meio do WhatsApp. Eu peço licença aqui para falar o número, que é o 61-99-656-5008. Ele também funciona por meio do nosso site, mdh.gov.br. Ele funciona pelo Telegram. E eu queria dizer que se você tem crianças na sua família, tire um dia, tire uma tarde, baixe o aplicativo SABE, S-A-B-E, e explique para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, como que funciona esse aplicativo. Você vai se surpreender como que a criança se identifica e vai saber direcionar se ela está sendo vítima de um abuso ou não. Antes de ir para a última pergunta, vamos só repetir o número, porque o WhatsApp acho que é um meio bastante fácil hoje das pessoas se comunicarem, né, ministra? É o 61-99656-5008. E eu tenho uma dica aqui. Salva esse número agora no seu celular. Não salva como Disque 100. Salva com o nome de alguma pessoa que você nunca vai esquecer. Porque se você estiver em situação de violência, se você é um adolescente e está em situação de violência, ou uma criança que está nos ouvindo que sabe fazer isso, ou se você é um adulto que pode ser que você precise recorrer a esse número e você não quer que ninguém saiba que você tem esse número, salva no seu celular. Salva aí com outro nome, da Maria, do João, da pessoa que você goste muito. E qualquer coisa, é só dar um oi e dizer, preciso de ajuda, a gente está aqui do outro lado para te ajudar. Então, para encerrar, a gente quer convidar a sociedade a participar do Maio Laranja. Vamos todos, acompanhem nossas redes sociais. Nós temos uma cartilha linda que está disponível também, que fala para os pais com sinais de alerta, ensina como que você deve se comportar se você tiver uma suspeita ou se o seu filho relatar algo para você. Explica como que funciona essa rede de proteção, a atuação do Ministério Público, do conselheiro tutelar, que está aí no seu município, do seu lado e é um grande aliado. Enfim, vamos aderir ao Maio Laranja, vamos dizer todos, vamos nos unir, vamos dizer basta de violência sexual e abuso contra as nossas crianças e adolescentes. Bom, nós conversamos com Cristiane Ribeiro, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministra, obrigado pela entrevista. Muito obrigada, até a próxima. Um documento que facilita a vida das pessoas com deficiência. Mais de 2.600.000 pessoas já fazem parte do Cadastro Inclusão. Com o cadastro, é possível emitir o certificado da pessoa com deficiência, que permite acesso a mais de 30 ações do governo federal de forma mais rápida. Há 18 anos, Justino Bastos, morador de Brasília, convive com a deficiência visual causada por um vírus. Ele conta que era caminhoneiro, deixou de dirigir e, para se adaptar à nova realidade, teve que aprender a ler e escrever em braille e hoje traduz textos neste código. Aposentado por invalidez, o atual vice-presidente da Associação Brasiliense dos Deficientes Visuais lembra das dificuldades enfrentadas pela população com deficiência para acessar as políticas públicas do governo. A grande dificuldade que nós temos, claro, né, são acesso às políticas públicas. A gente até conhece algumas, né, mas de repente a gente não sabe de todas, né? Então, às vezes esse acesso ele é um pouco limitado. Para facilitar o acesso a políticas públicas de pessoas assim como Justino, o governo federal lançou o Cadastro Inclusão. Mais de 2.600.000 pessoas estão cadastradas. Pela plataforma, é possível emitir o certificado da pessoa com deficiência. Documento que facilita o acesso dessa população a mais de 30 políticas públicas. O Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência, também chamado Cadastro Inclusão, é uma reunião de informações sobre pessoas com deficiência numa única base de dados. E de acordo com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cláudio Panoeiro, nessa primeira
primeira etapa, o cadastro é automático para aposentados especiais e para quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC. Todas as pessoas que estão nessas duas bases de dados estão automaticamente incluídas no cadastro. A nossa ideia é expandir e cobrir todas as pessoas com deficiência no Brasil. Nós pretendemos avaliar cada pessoa com deficiência no Brasil e, a partir do resultado dessa avaliação, incorporar elas progressivamente no cadastro. Para emitir o certificado da pessoa com deficiência, o cidadão já cadastrado só precisa ter uma conta na plataforma gov.br e acessar o site ou aplicativo Meu INSS. Reportagem Cleide Lopes. Práticas que preservam recursos naturais e reduzem custos. Esse é o foco do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República, o PR Sustentável. O IP, um dos símbolos do Cerrado e de Brasília, foi escolhido no projeto de replantio do Palácio do Planalto. Na área, foram plantadas 300 mudas. Outras 200 de ipês e outras espécies devem ser plantadas nos próximos meses no Palácio da Alvorada. A ação faz parte do Programa de Sustentabilidade da Presidência da República, o PR Sustentável. Também foi aberto um poço artesiano, com autorização da ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. O poço bombeia a água para irrigar e limpar os jardins do palácio e garante economia, como explica Clóvis Curado Júnior, secretário especial de administração da Secretaria-Geral da Presidência da República. O poço artesiano, que usa a água não potável para fazer a limpeza nas instalações externas ali do Palácio do Planalto e da irrigação da sua jardinagem, ela vem, na verdade, propiciando uma redução de consumo, né, uma economia na ordem de quase 900 mil por ano. O programa PR Sustentável tem o objetivo de promover ações de desenvolvimento e gestão sustentável. A ideia é promover a eficiência do gasto público e o bem-estar no ambiente de trabalho. Estão previstas ações de capacitação e conscientização dos servidores e o aprimoramento dos processos de compras e as contratações, com a adoção de critérios de sustentabilidade. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, explicou que o programa prevê a contratação de uma empresa para fazer o gerenciamento de resíduos sólidos no Palácio. A importância do plano de gerenciamento de resíduos sólidos se deve à amplitude dos danos que o descarte incorreto do lixo pode causar para o meio ambiente e a própria saúde humana. O programa prevê ainda a substituição de todas as lâmpadas do Palácio do Planalto por lâmpadas de LED, que consomem menos energia e têm durabilidade maior. Para o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes, o programa vai além das ações propostas. Ele vai na consciência coletiva, no trabalho diário de cada servidor, no cuidado, na transformação digital, evitando cada vez mais o uso de papel para impressão. Ele procura desenvolver no ambiente e na coletividade da nossa presidência aspectos importantes relativos à sustentabilidade. O PR Sustentável será gerido por uma comissão que deverá promover práticas de consumo sustentável, analisar, acompanhar e monitorar os resultados dos planos, projetos e ações do programa PR Sustentável e emitir relatórios dos resultados alcançados, além de sugerir normas e mecanismos institucionais para a melhoria contínua do programa. Reportagem, Márcia Fernandes. A produção da indústria cresceu pelo segundo mês seguido. O resultado positivo da indústria em março foi puxado principalmente pelo setor de veículos, que teve crescimento de quase 7%. Também contribuíram para o resultado os produtos químicos, setor de bebidas e de máquinas. 3 das 4 grandes categorias econômicas tiveram alta, sendo bens de capital e bens de consumo duráveis as com maiores taxas positivas. O avanço da indústria em março foi de 0,3% na comparação com o mês anterior,
segundo o IBGE. É o segundo avanço consecutivo. Em fevereiro, a alta tinha sido de 0,7%. Mas o setor ainda sente os efeitos da pandemia, como explica André Macedo, gerente da pesquisa industrial mensal. No resultado desse mês, verifica-se comportamento predominantemente positivo, uma vez que 3 das 4 grandes categorias econômicas e 14 das 26 atividades industriais pesquisadas apontaram um avanço na produção. Vale destacar que, com esses resultados, o setor industrial ainda se encontra 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia. Em linhas gerais, embora a produção industrial mostre melhora nos últimos meses, ainda se observa o setor industrial diretamente afetado pelo encarecimento dos custos de produção e pelo desabastecimento de matérias-primas e insumos para a produção do bem final. Outras contribuições positivas em março vieram dos setores de informática, artigos para viagem e calçados e indústria extrativa. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento é de 1,8%. Reportagem Graziela Mendonça. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.